batismos e nós abordamos muito sobre isso. E para quem está anotando, a morte do velho homem e o andar em novidade de vida. A morte do velho homem e o andar em novidade de vida. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6, onde está escrito: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E ainda em Efésios 4, 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E segundo aos Coríntios 5,17 diz: de sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa metáfora do velho homem, ela diz respeito à nossa natureza pecaminosa, a quem nós éramos antes de encontrarmos com Cristo. Éramos seres guiados meramente pelos seus instintos carnais, pelos seus desejos e pelas suas inclinações. O pecado reinava em nós sem que muitos de nós tivéssemos a intenção explícita de pecar. Um desejo explícito, uma coisa clara, bem definida: eu quero pecar, eu nasci para pecar, eu só amo pecar. Simplesmente o pecado nos dominava porque estávamos, como diz a Bíblia, espiritualmente cegos. Um cego, ele não enxerga o que está diante dele. O cego, ele é incapaz de definir a realidade à sua volta. Ele precisa que uma outra pessoa diga para ele: cuidado, tem uma parede aí na frente, olha, muito cuidado, na sua frente tem um buraco, vá um pouco para a direita ou para a esquerda. O cego precisa de uma pessoa que o oriente, e essa pessoa é chamada de guia. E a Bíblia diz que nós éramos cegos espirituais, nós precisávamos de um guia. E Jesus prometeu que enviaria um guia. Ele disse que esse guia seria o Espírito Santo, que esse Espírito Santo iria nos ensinar o caminho por onde devemos andar. Eu acho fantástico na Bíblia o modo como ela se conecta. Tudo na Bíblia está conectado. Quando você lê a Bíblia com um olhar espiritual e começa a discernir, quer dizer, entender as coisas com a percepção do Espírito e não a sua própria percepção, entender com a mente de Deus e não com a sua própria mente, é como uma flor. Você passa um dia, está lá um botão pequenininho, você vai trabalhar, quando você chega de tarde ele já está entreaberto, você vai dormir, cai orvalho naquela noite. Quando é de manhã que você vai passando em frente ao seu jardim, está um lindo botão de rosa desabrochado. E eu gosto de pensar a nossa vida espiritual dessa forma. Existe algo latente, já permanente, já existente dentro de nós, que é a essência de quem nós somos em Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, que significa literalmente errar o alvo, no caso errar o alvo da vontade de Deus, ele nos corrompeu, ele nos contaminou, ele nos tornou estéreis, incapazes de reproduzir, incapazes de repassar a vida. Porque o pecado, diz a Bíblia, trouxe o homem da vida para a morte. O homem tinha vida porque vivia em comunhão e na presença de Deus. No momento em que o homem peca, a vida de Deus deixa de existir no homem
E o homem passa a viver a sua própria vida com sua própria natureza humana, carnal. Quando o homem passa a ser movido pela sua essência carnal, ele se torna um ser instintual. Ele age por um instinto. E o primeiro instinto que vem no homem é a rebeldia. Ele se rebela contra Deus, fruto do orgulho espiritual. E ele vai e come do fruto, e ele é expulso. Mas esse orgulho permanece. Anos mais tarde, os 2 filhos deste casal estão adorando a Deus. Olha que coisa, eles aprenderam que tinha que adorar a Deus. Eles estavam adorando a Deus, mas só um adorava a Deus em espírito, o outro adorava a Deus na religiosidade, no ritual, na aparência, como muitos fazem hoje. Muitos pensam que enganam a Deus, enganam o pastor, enganam o líder de célula, enganam o irmão que é vizinho, enganam o irmão que trabalha junto, enganam muita gente, mas não vai enganar a Deus, porque Deus conhece quem você é de fato. Deus conhece quem você é de verdade. E eu tenho 2 coisas para te dizer sobre Deus em relação a isso. A primeira é que Ele não vai ter você por inocente se você não se arrepender. Mas a segunda é que Ele é rico em misericórdia, e em perdão, e em amor, e em restauração na vida dos que verdadeiramente se arrependem. Os que verdadeiramente decidem mudar de vida. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui nas suas epístolas, ele traz uma mensagem profunda a uma comunidade cristã que floresceu num ambiente de corrupção, que foi a comunidade de Roma. E ele está lembrando aos moradores de Roma, a sede do império que levava o nome de Império Romano, ele está lembrando que eles foram gerados em uma ambiência, em uma circunstância de pecaminosidade, de relativismo ético, de hedonismo. O hedonismo consiste na busca constante do prazer, de tudo aquilo que dá prazer, de tudo aquilo que realiza, de tudo aquilo que faz a carne e a alma ficarem felizes. Mas o hedonismo, ele bate de frente com a espiritualidade, porque ele conecta o homem demasiadamente com as coisas deste mundo, como se elas fossem um fim em si mesmas. E ele impede que o homem se conecte com as coisas do Espírito. O que o sentimento humano produz em nós? Ele produz muitas vezes um autocentrismo que gera uma espécie de narcisismo existencial. Eu sou o centro do mundo, eu sou a pessoa mais importante. E o eu começa a imperar nas relações, eu e Deus, nas relações, eu e minha família, eu e o meu próximo, eu e a minha comunidade, o ambiente que eu vivo, eu e a minha comunidade espiritual ou religiosa, eu e o ambiente onde eu trabalho, eu e o ambiente onde eu estudo, eu e qualquer lugar que eu vá. Eu sou o centro. Essa visão do eu no centro, ela tem feito com que as pessoas se tornem cada vez voltadas para si mesmas. E aí qual é o subproduto que nasce disso? As pessoas, pouco a pouco, sem se darem conta e sem perceberem, elas se tornam pessoas insensíveis à voz de Deus. Elas se tornam pessoas insensíveis ao agir do Espírito em suas vidas. Porque quando Deus começa a soprar no seu ouvido, a falar ao seu espírito, a falar ao íntimo do seu ser, que ele ou ela precisa mudar, o orgulho aflora e ele diz, não, eu tenho que pensar em mim, eu não posso aceitar isso, eu não vou comer isso calado, eu não vou aguentar isso. E aí sem você perceber, e eu repito aqui, não há, em geral, uma intenção deliberada. A minha experiência pastoral de 30 e poucos anos me levou a concluir isso. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou ser bem orgulhoso, hoje eu vou ser bem arrogante, hoje eu vou tratar mal as pessoas, hoje eu vou bater de frente com quem discordar de mim. Ai de quem cruzar meu caminho hoje para se opor a mim. Ninguém levanta de manhã com isso. Mas, gente, é uma construção. É uma construção de um modelo mental que vai se transformando em um modelo comportamental. E, de repente, uma parte de nós, sem nós nos darmos conta disso, nos move a defender esse modelo de existência e esse modelo de comportamento, como se a base da nossa essência fosse isso. E é disso que Paulo está falando.
que a minha e a sua essência, ela não pode ser carnal. Porque carne, que é sarkos, que vai traduzir como carne, carne simboliza carne que você compra no mercado, carne, a carne humana, mas carne em geral, na Bíblia, na linguagem espiritual, figurativa, metafórica, ela simboliza as obras pecaminosas do mundo. Então, quando falamos que alguém é carnal, estamos dizendo que alguém é atraído, é envolvido e se torna servo dos desejos carnais. É por isso que lá em Tiago, o apóstolo Tiago, que para quem não sabe era irmão de Jesus, não é o Tiago, apóstolo que foi discípulo de Jesus, aquele Tiago que escreveu a epístola, é irmão de Jesus, filho de Maria, com José. Porque até onde me consta, Maria ter filho com José, que era esposo dela, não tem nada de pecado nisso. E a Bíblia fala dos irmãos e irmãs de Jesus. E ele vai falar na sua epístola, que ninguém quando for tentado, diga, por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então ele lembra que a tentação funciona na seguinte sequência. Olha para mim e presta atenção na sequência da tentação. Primeiro você é atraído. Depois você é engodado, quer dizer, envolvido. E então você concebe o pecado e dá à luz ele. Você fica grávido do pecado ou grávida do pecado quando você se deixa atrair e depois envolver. Então o que é que eu tenho que fazer, pastor? Para que eu não seja atraído e nem envolvido. Primeiro, fuja da aparência do mal. Amém? Segundo, fuja das paixões da mocidade. Daquilo que te tenta desde quando você é novo. Se você descobriu que tem uma área que você é frágil, fuja, não tenha vergonha não. Fuja, corra. Corra do caminho mal. Porque o homem bom não existe. Existe um Deus bom. E esse Deus bom que existe, na sua palavra, no Salmo 1, ele diz que abençoado, bendito, feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que vai moldar a sua maneira de pensar, não se detém no caminho dos pecadores, porque vai paralisar o seu avanço, e não se assenta à roda dos escarnecedores, porque assentar é estabelecer, daí a palavra assentamento. Quando você se assenta, você se estabelece. Então primeiro você é seduzido na mente, depois você é paralisado na sua caminhada, e depois você é convidado a se assentar, a se estabelecer. E esse assentar e estabelecer não é físico, é mental, emocional e espiritual. Você começou a assentar dentro de você pensamentos equivocados em relação ao que a palavra de Deus diz. E sem perceber, e isso aqui não é filosofia, isso é Bíblia, sem perceber, sua mente, sua emoção, seus sentimentos, sua vontade, suas inclinações e, por fim, a sua espiritualidade são capturados e você passa a se mover por princípios dissociativos. Dissociativo quer dizer separado, não associado. Dissociativos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz é por aqui, mas um outro conceito diz sim, por aqui é uma opção, mas tem essa e você é livre para escolher o caminho. Não, Senhor, você não é livre. A sua liberdade tem limites. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que Paulo está dizendo nesse capítulo aos Romanos é que porque eu sou livre, eu não devo pecar. É justamente por ser livre que eu tenho que andar em novidade de vida. Alguém entendeu o que eu falei? Alguém ficou em dúvida? Levante a mão que eu repito tudo de novo. Então, por que eu tenho que andar em novidade de vida? Porque eu tenho que lembrar do velho homem. Quem é esse velho homem? Vamos falar duas coisas desse velho homem. Primeiro, esse velho homem, ele tem uma natureza essencialmente pecaminosa, como acabei de descrever, certo? A natureza do homem é pecaminosa. Quando Deus conversa com Noé, Deus diz a Noé, a maldade tomou conta do mundo. Havia 9 palavras, já falei sobre isso, inclusive já preguei sobre isso. Havia 9 palavras, 5, 4, 9 palavras no Antigo Testamento que representavam pecado. Mas a palavra pecado, como nós a conhecemos hoje, só vai aparecer no Novo Testamento.
E essas 9 palavras, uma delas era maldade. E quando Deus resolve destruir a terra, cobrir a terra de água, que muitos contestam, mas a arqueologia está descobrindo coisas fantásticas. A arqueologia está descobrindo, por exemplo, lugares onde comprovadamente já teve água. E hoje é deserto. Lugares onde encontram fósseis, ossos de animais que não deveriam estar naquela região. Restos de coisas que provavelmente só existiram em um lugar bem distante, como foram arrastados para ali. Enquanto a arqueologia bate cabeça para tentar entender numa visão humana, a Bíblia diz que a terra foi coberta d'água. E isso exige fé para crer, e eu creio. E a Bíblia diz que Deus poupou uma família. E essa família foi a família de Noé. Mas observem que Deus poupou a família, porque Deus queria dar uma nova chance ao homem. E Deus olhou do céu e viu um homem justo. Desculpe-me, viu um homem justo, Noé. E por causa de Noé ser um homem justo, Deus abençoou seus filhos, suas noras e sua esposa. Mas a Bíblia não diz que eles eram justos. Lembra quando a palavra de Deus diz que Ele abençoa? Que Ele é o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas que é misericordioso até 1000 gerações dos que o amam? Significa uma promessa de que por causa da tua fidelidade, tua geração será abençoada e próspera. Ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua descendência será próspera. Em nenhum lugar ele disse: teus descendentes serão todos salvos. Porque o fato de ser descendente de Abraão não torna alguém salvo. Tem gente que paparica um judeu só porque ele é judeu, descendente de Abraão. Ele não vai para o céu por causa da sua ascendência biológica. Por causa do DNA. Ele só vai para o céu se ele reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Não há outro meio. Pois ele mesmo disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não abriu exceções. Ele não disse assim: exceto aqueles que são descendentes biológicos de... Não, não tem isso. A salvação é por meio do Messias. E o Messias, que em hebraico Messias, em grego Cristo, que é a mesma palavra, ungido de Deus que salva o mundo, é só Jesus. Yoshua. É Ele que é o Salvador do mundo. O nome dele em hebraico, Yoshua. Ele é o Salvador do mundo. A gente chama Yeshua, Yoshua. Jesus é o Salvador que deu a vida por nós. Mas este homem que foi criado perfeito, ele desobedeceu a Deus, ele é expulso do pecado e ele é o primeiro homem a nascer de novo. Ele nasce da vida para a morte. Diga comigo: Adão tinha vida plena, era puro, perfeito, sem pecado. Diga: Adão tinha vida espiritual, intimidade com Deus. Quando Adão peca, ele não tem mais intimidade, ele não tem mais pureza, ele não tem mais a plenitude do que ele tinha com Deus. Ele se torna um ser distanciado de Deus. Qual é a primeira atitude que ele tem? Se esconder da presença do Senhor. Por quê? Porque o pecado faz ele perceber que ele não é mais o mesmo. Ele se esconde. E quando ele ouve a voz do Senhor e pergunta: Adão, onde você está? Ele responde de trás de um arbusto: estou aqui, Senhor, escondido. Mas por que te escondes? Porque eu estou nu e senti vergonha. Quem te fez saber que tu estavas nu? A resposta mais justa, mais correta, coerente, honesta, seria este homem dizer: minha ganância, meu orgulho, minha vaidade. Eu ouvi a voz da serpente através do que a minha esposa falou. Mas a minha esposa só falou, eu acreditei porque eu fui tolo. E a mulher deveria dizer: eu fui tola, eu ouvi a voz da serpente. Mas não, Adão acusa o Senhor indiretamente, quando ele diz: a mulher que tu me deste. Implicitamente ele está dizendo: eu não te pedi mulher, eu estava muito bem sozinho. Aí o Senhor foi e me deu uma mulher. Olha o atraso de vida.
É da natureza humana. Quando Deus vira para a mulher e diz: mulher, por que você fez isso? Ela diz: foi a serpente. Ela não tem culpa, coitadinha. Ela tinha o poder de decisão, mas ela não tem culpa, a culpa é da serpente. E eu e você somos exatamente assim, nas relações pessoais, familiares e etc. A culpa sempre é do outro. Está na hora de, enquanto cristãos, servos de Deus, aprendermos a ter autorresponsabilidade. Olhar para as coisas e, ao invés de ficar apontando onde o outro contribuiu para que eu errasse, para que eu falhasse, para que eu caísse, e o outro, por certo, contribuiu sim. É preciso ter a coragem, a grandeza espiritual de dizer: eu fiz a escolha. Ele sugeriu, ele me empurrou nessa direção, ela fez isso acontecer, mas fui eu que tomei as decisões e eu vou assumir as consequências do meu ato. O filho pródigo é um grande exemplo disso. Ele foge da presença do pai, que representa Deus. Ele vai para um lugar distante. Ele vive uma relação com o mundo de hedonismo, de busca do prazer. Ele vive conforme a velha natureza pecaminosa do homem, que quer só curtir, gozar a vida, usufruir o que este mundo tem para oferecer de melhor. E um dia ele se vê pobre, abandonado, sozinho, com fome. E quando ele tem fome física, ele passa a ter fome espiritual. Ele passa a ter a fome da presença de Deus, que simbolicamente é o seu Pai. Tem pessoas que Deus permite passar por grandes sofrimentos e dificuldades, porque é a única forma de se voltar para Ele. E por incrível que pareça, Deus permitir isso é uma demonstração do amor dele por você. Deus pune a serpente, pune a mulher e pune o homem, mas não desiste do casal. Deus simplesmente diz: de ti, mulher, que foi a introdutora disso, de ti, que levou teu marido ao pecado, de ti, que deu ouvido à serpente e introduziu o pecado no mundo, de ti vai nascer um que vai tirar o pecado do mundo. Ele estava se referindo que a descendência dela geraria a redenção. E nasceu Jesus, descendente de Eva, por parte de Maria. E quando Jesus derrota Satanás, morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando no terceiro dia, ele espiritualmente pisou na cabeça do diabo, porque a partir dali Satanás não teve mais poder. E todo aquele que reconhece o sacrifício dele como seu Senhor e Salvador, automaticamente no mundo espiritual passa a ser salvo. Às vezes é difícil entender. É difícil entender. Porque a mente humana quer entender as coisas racionalmente. Eu fico tentando encontrar metáforas e eu entendo porque Jesus contava parábolas. Era para ver se as nossas mentes limitadas conseguiam entender os profundos ensinos espirituais. E eu vou dar um exemplo. Hoje, eu batizei 6 pessoas. Mas eram 8. Só que uma irmã pegou Covid. E a mãe dela não quis se batizar sem a filha. A mãe dela não teve Covid, está se protegendo. Ela podia irresponsavelmente calar a boca, não dizer nada a ninguém, ir no nosso meio, ia todo mundo abraçar, beijar. Aí você pode dizer: e daí, eu não tenho medo da Covid? Tá bom, não vamos discutir isso. Podia ser qualquer outra doença contagiosa. Quando você tem uma doença contagiosa, você se protege para que você também possa proteger as pessoas à sua volta, porque você tem responsabilidade social. Sim ou não? Responsabilidade comunitária. Você não vai sair contaminando todo mundo. Do mesmo modo que um vírus pode contaminar, uma cura também pode ser compartilhada. Jesus é a cura para o mundo. Ele quer ser compartilhado a outras vidas. E a vida que ele tem para compartilhar a sua cura neste mundo doente é você. Minha esposa estava falando o quanto está assustador o número de violência em Juazeiro, violência doméstica, latrocínio e etc. E a gente sabe que tem um fundamento espiritual por trás disso. Por isso que no ano que vem nós vamos ter todo mês uma semana de oração e de jejum em favor da nossa cidade. Porque nós precisamos entrar nesse âmbito espiritual e entender que há guerras que nós não vamos vencer só com conversa,
Vamos vencer com oração e jejum. E a nossa igreja não é a única que está pensando assim. Várias igrejas já estão fazendo ou vão fazer também isso. Porque quando a igreja de Cristo, não estou falando só dessa, mas a igreja de Cristo em Juazeiro entender que a guerra é espiritual, nós vamos adentrar no mundo espiritual com as armas espirituais da oração e da liberação da palavra de Deus, e nós vamos ver vidas transformadas e as nossas igrejas abarrotadas de gente transformadas pelo poder de Deus. Mas enquanto ficarmos intentando culpa, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é da polícia. Todos têm a sua parcela de responsabilidade. Mas a gente tem que entender que a primeira arma nossa é espiritual. A primeira guerra é espiritual. E que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se perdermos essa perspectiva, nos perdemos de quem somos. Filhos do Deus Altíssimo, servos de Deus no mundo em trevas. Quem recebe essa palavra? Então, em primeiro lugar, diga: o homem velho tem uma natureza corrompida e pecaminosa. Esse homem está preso a velhos hábitos. Esses velhos hábitos estão enraizados nele. Fazem parte da sua essência. Lembra que eu falei há pouco de modelos mentais? Eu vou contar para vocês uma história que vai ilustrar muito bem isso. Os mais velhos devem lembrar que eu já usei esse exemplo. Diz que uma reunião de família, a mãe, a filha, a avó e a bisavó estavam reunidos. Então, a filha foi para a cozinha e a mãe disse: venha, que eu vou te ensinar a receita secreta da família. Como fazer um peixe com um tempero especial. E a menina foi para a cozinha com 8 anos de idade para aprender a fazer aquele peixe. E a mãe foi, cortou a cauda do peixe, cortou a cabeça do peixe, começou a temperar o peixe e colocou numa frigideira enorme, que cabia o peixe inteiro. E a menina curiosa disse: mamãe, por que a senhora cortou a cabeça do peixe, a cauda do peixe, se a frigideira é tão grande que cabia tudo? Ela disse: eu sei lá, aprendi assim com sua avó. Ela disse: eu vou perguntar a ela: vovó, por que é que a senhora ensinou minha mãe a fazer o peixe, cortando a cabeça e a cauda? Ela disse: e eu sei lá, eu aprendi com sua bisavó. E ela foi, e a bisavó estava lá deitadinha no canto. Ela: bisa, o que é? Por que a senhora ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe, que está ensinando a mim, que para fazer o peixe tem que cortar a cauda e a cabeça, sendo que a frigideira cabe o peixe inteiro? Ela disse: minha filha, é porque naquele tempo a frigideira era desse tamanho. Ó. Você não pode querer entender as coisas com a mentalidade de outrora. Nós vamos crescendo de fé em fé, de graça em graça. Pela revelação do Espírito de Deus, vamos entendendo o mundo com outro olhar. Por causa da tolice e da intransigência de muitos líderes religiosos, na década de 50, as igrejas não usaram a televisão como instrumento de comunicação. Hoje, para ir para a televisão, tem que gastar uma fortuna. Porque os homens do mundo dominam a televisão, que é um instrumento de comunicação. Aí chegou a internet, um monte de crente bobo começou a dizer: internet é do diabo. Internet pode ser usada pelo diabo, internet pode ser usada por Deus. É o modo como você usa as coisas que determina. Hoje você tem sites, você tem vídeos. A nossa transmissão agora está sendo feita online. Tem pessoas assistindo pela internet. A pessoa pode assistir pornografia, pode assistir atos de violência, pode jogar, pode fazer um monte de coisas pela internet. A escolha é individual. Você entra numa farmácia, você compra remédio para você se curar. Mas você pode comprar remédio, misturar, fazer um veneno e se matar. Um revólver na mão da polícia, ele está ali para proteger. Na mão do bandido, ele está para roubar, matar e destruir. Uma faca na mão de uma dona de casa, ela serve para fazer a comida. Mas na mão de alguém tomado de ódio, ela pode se tornar uma arma branca, um instrumento de morte. Você precisa entender que você está no mundo para fazer a diferença, no mundo em trevas e no mundo em crise. Você não tem que sair do mundo, você tem que ser diferente do mundo, estando no meio dele. Quem recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor. Para isso temos que mudar a mente. Bandido bom é bandido morto. Não, senhor. Bandido bom é bandido morto? Sim.
desde que seja morto para o pecado e renascido para Deus em Cristo Jesus. Eu não posso, por causa da crescente violência, me tornar adepto da defesa de que todo bandido tem que morrer. Todo bandido tem que encontrar com Jesus e ter a sua vida transformada. Muitos bandidos encontraram-se com Jesus. O mais famoso dele foi o que estava na cruz, ao lado dele. 2 bandidos, um à direita e um à esquerda, e um inocente no meio. O bandido da esquerda ou da direita, a Bíblia não é clara, começou a zombar de Jesus e dizer: se tu és o Cristo, desce daí. Está cheio de zombeteiros hoje no mundo, que zombam de Jesus, que zombam de você, por você ter fé nele. Mas você não pode se tornar também uma pessoa cheia de ódio, de rancor, de ressentimento, e revidar a essas pessoas conforme o modelo mental do velho homem. Você agora é uma nova criatura, você agora tem a mente de Cristo, você pensa com a mente de Cristo, então você tem que reagir com a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente do amor, é a mente do perdão, é a mente da manifestação da graça, é a mente que evangeliza, é a mente que proclama o Salvador, é a mente que semeia a esperança, é a mente que proclama vida e vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Aqui nesse púlpito, esteve pregando, algumas décadas atrás, um dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Ele matou gente, ele traficou, fez muita coisa errada. Foi para a cadeia, levou tiro, ele tirou a camisa, ele dormiu na minha casa, ele tirou a camisa, ele todo marcado de tiro. Ele foi levado para o hospital várias vezes, entre a vida e a morte. E um dia na prisão, ele teve um encontro com Jesus. E ele disse que foi tão tremendo esse encontro com Jesus, que ele fez um voto. Queria dedicar o resto da vida dele para anunciar o Evangelho nos 4 cantos do Brasil. Ele pregou em todos os estados do Brasil, até a velhice, quando ele já não aguentava mais andar, ele ainda pregava para as pessoas próximas. Ganhou milhares de vidas para Jesus. Aí você poderia dizer: mas ele tirou vidas. Tirou, aquele velho homem tirou. Mas aquele novo homem, do velho homem, ele só tinha o nome e o sobrenome. Eu acho interessante na religião muçulmana, não sei se vocês sabem, quando alguém se torna muçulmano, muda o nome. Adota um novo nome. Sabia disso? Muda o nome. É por isso que esse nome que você tem, ele só serve na terra. Lá no livro de Apocalipse, Júnior, está escrito que lá no céu nós vamos receber um novo nome. Esse novo nome vai ser escrito numa pedrinha branca, vai ser colocado em nossa mão. E só nós vamos saber em Jesus. Sabe como vai ser o seu nome? Não sei. O meu? Não sei. Mas a Bíblia diz que vai ser revelado um novo nome e só você e o Senhor vão saber esse nome. Já imaginou, por exemplo, Sérgio, que o seu nome seja glória? Aí quando Jesus falar glória, você vai saber que é com você. Ninguém vai saber. Para que ele está falando isso? Não é para mim, porque o meu nome não é isso. Meu nome é... Eu estou imitando o Bento que gosta dessas coisas. O nome que você tem, a identidade que você tem, o DNA que você tem, aquilo te identifica como pessoa da terra. Mas Deus quer colocar você o DNA do Espírito, o DNA dele, para te identificar com ele, para que você seja reconhecido como filho da glória. Tem algum filho ou filha da glória aqui essa noite? Se manifeste com um aplauso ao Senhor. Mas em essência, para terminar essa mensagem, o que significa esse novo homem? Essa nova criação. Esse novo homem, primeiro, é nova criatura. Essa expressão nova, no original, neo, ou nea, significa uma coisa que nunca existiu igual. Esse prefixo da língua portuguesa, neo, ou nea, no original, tem o sentido de algo inusitado, algo que ninguém nunca viu igual. Quando o Senhor diz lá no Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas, ele está dizendo literalmente que ele vai fazer uma coisa que ninguém nunca viu. E ele está dizendo na palavra dele que quando você se converte de verdade e entrega a vida a ele, ele faz, não é uma reforma não. Ele derruba tudo, joga no chão e faz uma nova construção. Tem alguém que quer ser novo construído aqui?
Só que para essa nova construção ocorrer, é preciso que o Espírito Santo encontre espaço para nos restaurar. E essa entrega ao Espírito Santo entra no segundo ponto, que é buscar ter uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O que é vida abundante? O Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra é zoe. Zoe. Z-O-E. Zoe. Zoe é vida espiritual superior. Vida espiritual no padrão de Deus. Vida semelhante à que Jesus tem. Ou seja, é uma vida que as coisas deste mundo, os valores deste mundo, as coisas que realmente parecem importantes nessa vida, elas passam a significar nada. Prestígio, fama, elogio, reconhecimento, cargos, dinheiro, beleza. Nada disso passa a ser importante. Títulos, nada. A única coisa que se torna realmente importante para quem tem uma vida abundante é o item próximo que está aqui. É que ele passa a viver uma vida no Espírito. E aqui está o grande segredo, o pulo do gato. Essa vida no Espírito significa que o indivíduo para de viver para si mesmo. Ele para de viver segundo o modelo mental que foi estabelecido em sua vida. Ele para de deixar que a velha natureza o induza e conduza. Induzir, levar na direção. Conduzir, pegar pela mão e persistir naquele caminho. Jesus não quer que você persista no caminho do pecado. Jesus quer que você ande por um novo caminho. E que novo caminho é esse? É Ele mesmo. Quando Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Sabe o que Ele está dizendo? Que se você quiser ir para o céu, você tem que se esforçar para se parecer com Ele. Diga: misericórdia. A vida de santidade, a vida no Espírito, é a vida de quem quer se parecer com Jesus. Existia um missionário norte-americano que vendeu tudo que tinha, largou a vida boa que tinha e foi ser missionário na África. Viveu lá o resto da sua vida. Ele foi jovem ainda, ele era famoso. Ele tocava piano como poucos. Ele era um gênio da música. Mas ele largou tudo. Quando ele morreu, tempos depois, um missionário foi em uma das tribos que ele esteve. E quando esse missionário chegou lá e começou a falar de Jesus, aí um dos nativos disse assim: esse homem que você está descrevendo, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de justiça, esse homem bom que você está dizendo aí que é Jesus, ele morou aqui um tempo com a gente. Só que ele usava outro nome, mas ele morou aqui. E então, o missionário quis saber como era aquilo e foi se informar. E descobriu que muito tempo antes dele, o missionário, o homem de Deus santo, viveu naquela terra. E viveu uma vida tão parecida com Jesus, que quando ele se foi, as pessoas disseram: esse aí que você descreveu, esse que você está dizendo que é Jesus, ele já morou aqui. Ó Deus, que nós sejamos assim. Que os nossos vizinhos não nos identifiquem pela cara emburrada. Que os nossos amigos não nos reconheçam pelas atitudes arrogantes e impositivas. Que os nossos familiares não nos reconheçam por sermos pessoas briguentas que brigam por coisas e territórios, coisas banais que vão ficar aqui. Mas que as pessoas falem da gente o seguinte: fulano, fulana, a pessoa que mais me faz pensar em alguém parecido com Jesus. Eu quero encerrar dizendo que o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Porque a nova vida, que é a vida no Espírito, a vida abundante, ela só vem quando essas três coisas acontecem. Primeiro, eu morro definitivamente para o meu pecado. Eu morro definitivamente para as minhas inclinações. Eu morro para o meu querer. Porém, presta atenção. Tem gente conversando, por favor. Porém, isso não significa que essas coisas vão deixar de existir em mim.
É tolice imaginar que você não vai pensar coisas pecaminosas, que você não vai desejar coisas pecaminosas. Sim, você vai pensar e sim, você vai desejar. Mas o que a Bíblia está dizendo é que no caminho entre o pensar e o desejar, existe o fazer. E se você não faz, se você se submete à autoridade de Deus, se você deixa que o Espírito Santo molde, dê forma em você ao modelo de quem Cristo é, Jesus vai se agradar de você. Talvez o mundo zombe de você. Talvez pessoas se afastem de você. E não considere isso como uma perda. É livramento. Porque quem te arrasta para o caminho do pecado, quem te arrasta para o caminho da pecaminosidade, da carnalidade, do distanciamento de Deus, não é digno da sua companhia. Ande com pessoas que te fazem crescer. Ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Ande com pessoas que iluminam o seu caminho com a luz da verdade da palavra do Senhor, ou seja, pela palavra dita ou pelo testemunho de vida. Amém? Então eu tenho que morrer. O morto, ele não se ofende e nem se envaidece. Certo homem foi muito mal e ficou rico sendo mal, prejudicando pessoas, tirando o que não era dele, ficou rico. Perto já da ida dele, já bem velhinho, se arrependeu da maldade, vendeu o que tinha, deu aos pobres e foi pedir para ser monge. Quando ele chegou lá no monastério, o abade disse, para ser monge, tem que ir no cemitério, desenterrar um cadáver e xingar. E depois volte. Ele foi, desenterrou o cadáver e xingou o cadáver, o morto. Aí o monge, ele voltou e deu o relatório, o monge disse, volte lá amanhã, desenterre o mesmo cadáver e elogie. Ele foi, desenterrou o cadáver e elogiou. Então o monge perguntou para ele, o que o cadáver disse quando você o xingou? Nada. Por quê? Porque ele estava morto. E o que ele disse quando você elogiou? Nada. Por quê? Porque ele estava morto. Ele disse, e você já está morto? E eu pergunto a vocês essa noite, vocês estão mortos? Por que é que alguns de vocês são tão finos? Vocês não têm vergonha na cara, não? Cara emburrada, não vou mais para a igreja, vou mudar de igreja porque eu não suporto olhar para a cara de certas pessoas. Então você vai para o inferno. Porque esses irmãos também vão para o céu. E se você quer perfeição na terra, você não vai achar. Perfeito só tem um. Ele se chama Jesus Cristo. E até Ele, que é perfeito, até Ele conviveu com os imperfeitos e os suportou até o fim. Ele sabia que o traidor que ia vendê-lo por 30 moedas de prata, comia com ele na mesa, mas ele o suportou até o fim. Ele sabia que na hora final, todos iam abandoná-lo, e todos abandonaram, deixou ele sozinho. Mas ele não desistiu deles. Você está desistindo da sua fé, da sua igreja, da sua comunhão, do seu irmão, do seu equilíbrio espiritual, porque o irmão disse ou fez algo que você não gostou. Você não tem vergonha na cara, não? Que tipo de crente você é? Crente fino, que se ofende com qualquer besteira. Vive na esfera da carne. Porque carnalidade não é só praticar as obras que a gente chama de mundanas, não. É deixar que sentimentos mundanos também nos dominem. E isso se reflete na relação pessoal, na relação familiar, na relação com os amigos e com os irmãos da igreja. Está na hora de tomarmos uma atitude se queremos morrer ou se queremos só viver como zumbis, meio mortos e meio vivos. Eu não quero zumbi nessa igreja, não. Eu quero mortos renascidos em Cristo para andar em novidade de vida pelo mover do Espírito Santo. Então trate de hoje sentar, se você tem problema dentro de sua casa, e resolver os problemas dentro da sua casa. Se você tem problema com o irmão, durante a semana dê um jeito de conversar. Ponha ordem na sua vida espiritual, para que o diabo não tenha argumento contra você. A pior coisa do mundo é o diabo ter argumento contra nós. Não dê argumento a ele.
Elimine o argumento agindo como crente. Se o teu irmão pecou contra ti, foi ele que pecou contra mim. Sim, mas a Bíblia diz da boca de Jesus: se ele pecou contra ti, vai até ele. Peraí, Senhor, mas foi ele, mas o Senhor Jesus que mandou. Eu não vivo pelo que eu quero, eu vivo pelo que a palavra diz. O meu irmão me feriu, mas Jesus disse que sou eu que tenho que ir até ele. E entre ti e ele só, olha só, entre ti e ele só. A gente não vê isso na igreja. A gente vê um monte de crente carnal, almático, ensimesmado, vaidosos, presunçosos espirituais, disfarçados de servos de Deus, que não querem se render, se humilhar em ir ao irmão, valorizar a comunhão, como Jesus disse: vai até o teu irmão que te feriu. Se o teu irmão te ferir, é você que tem que ir até ele. Eu não vou não, eu não disse nada, eu não fiz nada, foi ele que me feriu, mas Jesus mandou que você fosse. O orgulho diz: Deus que me perdoe. Ele não vai te perdoar não, porque você está indo contra a palavra dele. Não venha com essa conversinha fiada de orgulho recalcado e disfarçado. E Deus me perdoe. Deus lhe perdoe o quê? Você é orgulhoso, e os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Deixe o orgulho, humilhe-se. Humildade vem de humilha-te, que por sua vez tem a ver com humus e tem a ver com terra. A tradução no original para a palavra humilde é alguém que está com o rosto prostrado no chão. Assim como a adoração a Deus é o rosto prostrado no chão, que a Bíblia chama de prosconel. Do mesmo modo, eu tenho que ser humilde nas atitudes, humilde nas ações, humilde nos sentimentos, humilde nas relações, se eu quiser me parecer com Jesus. Pedro negou Jesus. 3 dias depois, eu não disse 3 meses. Jesus chama Pedro, restaura Pedro. Negou 3 vezes, 3 vezes levou a dizer que o amava. E depois disse: agora cuida do meu rebanho. E deixou a igreja na mão do homem que tinha traído ele, tinha 3 dias. Quem aqui faria isso? Mas você, ou eu, somos melhores do que Jesus. Porque nós guardamos o ressentimento, guardamos a mágoa, estufamos o peito, alteramos o tom de voz. Não é assim não, não é assim como você quer não, as coisas não são assim não. E vomitando raiva, rancor, ressentimento. Retroalimentamos, quer dizer, realimentamos essa presunção carnal, antibíblica, anticristã, destruidora de relacionamento, que nos afasta de uma plena comunhão com Deus. E estamos passando uma mensagem clara de que o velho homem ainda não morreu. Está na hora de matá-lo. E depois, sepultá-lo no mar do esquecimento, para nunca mais sentir saudade dele. E aí vem o quê? O ressurgir do novo homem. E como é esse novo homem? A Bíblia diz que ele se renova a cada... Na minha Bíblia diz que em Cristo nos renovamos a cada dia, de glória em glória, de fé em fé. Na sua Bíblia também diz isso? Então a Bíblia não é mentirosa. Então vamos praticar o que a Bíblia diz. É difícil para mim, às vezes, como homem, e alguém que me feriu, e alguém que me ofendeu, mas é o bíblico. O Senhor está falando que o Senhor não vive. Se eu não vivesse, eu seria um hipócrita. Então vou contar uma história. Tinha um pastor aqui da Igreja da Graça, um homem de Deus, chamado Arlivan. Eu liderava a marcha para Jesus. Eu que trouxe a marcha para Jesus, para Juazeiro, liderei por 9 anos. Em uma das marchas, ele tinha acabado de chegar em Juazeiro. Ele soube da marcha e ele disse que as ovelhas dele não iam. Ele foi contra. Porque ele entendia a marcha de uma maneira errada. Como talvez o seu irmão entenda muita coisa de uma maneira errada, e você tem que ter compaixão e orar por ele. E ele disse que ali era um evento de crente carnal,
A começar por quem estava liderando. Eu soube disso. Terminou a marcha. Me contaram, porque o fofoqueiro é aquele que só traz notícia para tentar destruir relacionamento. E tem dois tipos de fofoqueiro: o ativo e o passivo. O ativo é aquele que tem prazer em passar adiante. E o passivo é aquele cínico, sonso, fofoqueiro, igual ao outro, que adora ouvir uma fofoca, mas eu não falo de ninguém, mas empresta o ouvido. Sabe por que existe fofoqueiro? Porque existe quem o escute. E você que dá ouvido a fofoqueiro é tão fofoqueiro quanto ele. Aí veio, pastor, falou isso, quem? Fulano. Eu virei na frente de todo mundo que estava perto de mim. Carnal é ele. Eu fui carnal naquele momento. Não adianta dizer, eu estava tenso porque a marcha é um dia de tensão. Desculpa, esfarrapada, eu pequei, porque eu retribuí do mesmo jeito. Vim para casa, era sábado, passou o domingo, eu preguei e o Espírito Santo em minha mente. Vá lá pedir perdão a ele. Isso foi na década de 90. Fui lá, pedi para falar com ele. Ele me recebeu, todo sério. Sim, o senhor deseja o quê? Eu disse, eu vim aqui lhe pedir perdão. Ele disse, me pedir perdão? Aí eu contei a ele a história toda. Rapaz, ele engoliu em seco. E ele mostrou que ele realmente era um homem de Deus. Que ele era um crente. Quando eu terminei de pedir perdão, ele disse, não, quem tem que pedir perdão sou eu. Porque com essa atitude o senhor mostrou que é um homem de Deus. E ele também mostrou que era homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Viramos grandes amigos. Quando ele foi embora daqui, veio um outro pastor. Esse pastor me procurou um dia, na rádio. Eu tinha um programa de rádio. E disse, olha, o pastor Alivan disse que se eu precisar de qualquer coisa aqui para resolver, que eu procure o senhor, que o senhor é o melhor amigo que ele tem aqui na cidade e que o senhor é um homem de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito e que eu não erro, não. Eu erro, e muito. Mas quando o Espírito Santo fala comigo e me convence que eu estou errado, eu procuro consertar. E eu estou pedindo a você, em nome do Senhor Jesus, que assim como eu tomei vergonha na cara e reconheci meu erro, você também faça o mesmo. E não se ofenda com a expressão tomar vergonha na cara, não. Porque a palavra é essa mesmo. Eu tomei vergonha na cara porque eu errei. Eu fui lá, pedi perdão e o resultado, nasceu uma grande amizade. Deus é o maior interessado em que você e aquela pessoa que aparentemente é sua pedra de tropeço, é seu adversário ou adversária, é a pessoa que mais te prejudica, que não te dá nem um bom dia, nem uma boa tarde. Deus é o maior interessado que você tenha um bom relacionamento com essa pessoa, principalmente se essa pessoa é seu irmão em Cristo Jesus. Que saiamos daqui hoje, enterrando o velho homem e deixando que o novo homem renasça cada dia melhor, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbio 18, versículo 18. Fique de pé.